Bom, deixa eu tentar complementar, talvez fazer um contraponto aqui, já que tem a Vera, que é professora de contraponto, eu também sou. Então, eu acho que também é papel, concordo com tudo que o Fernando falou, mas lembrando do o quanto na universidade existe um espaço para uma pesquisa talvez não tão vinculada ao mercado esse mercado que parece que é tão esmagador e tudo, que tem um pouco dessa ideia de que uma pesquisa desinteressada, que não está tão ligada imediatamente à ideia de mercado. Né? Posso dar até um... A gente pode pensar que na universidade pública a gente tem, por exemplo, a faculdade de farmácia. Né? Se a gente for pautar, por exemplo, as pesquisas da Universidade de Farmácia só para as questões mercadológicas, aquilo que ganha mais dinheiro, você não faz a pesquisa de ponta, aquela que vai levar à cura de alguma coisa e que não é o desenvolvimento de remédios que vão vender rapidamente, ou cosméticos, por exemplo, né, que com doenças raras, ou os cursos de tecnologia de ponta, que não têm uma imediata aplicação, mas que demandam uma pesquisa desinteressada, não é, obviamente, que elas estão fora da sociedade, obviamente. Mas a crítica ao mercado também é importante. É um lugar também de crítica ao mercado, eu acho. Né? A pesquisa também, no departamento de música, lá a gente tem no nosso programa de pós-graduação, além de haver toda essa preocupação de, como o Fernando falou, a pesquisa não está desvinculada do ensino, nem da prática dos alunos, e é importante lembrar dessas coisas que o Marcelo falou, e da Vera também. Acho que o aluno, hoje em dia, o músico, ele não pode se dar o luxo de ser só um instrumentista, quer dizer, até pode, né? Mas ele tem que ter noções de estúdio, ele tem que ter noções de arranjo, ele tem que ter noção de criação, né? Para não se ver também um refém dos mainstreams, né? Dessa ideia de reprodução. Então, acho que a pesquisa na universidade, acredito que pelo menos na universidade pública, a USP, a Unicamp, a Unesp, não sei quantas outras direito, elas têm também, além dessa ideia de aperfeiçoamento, elas têm também essa ideia de uma pesquisa de ponta, uma pesquisa de crítica também, uma pesquisa que, às vezes, questiona as formulações do mercado. Né? Então, eu acho que também é o lugar disso. Então, acho que muitos dos alunos que vêm para fazer o curso de pós-graduação na USP, muitas vezes eles estão interessados numa pesquisa criativa, numa pesquisa crítica, uma pesquisa de produção de conhecimento e não só de reprodução do conhecimento. Então, acho que isso é um papel importante da universidade pública e também das privadas, que eu acho que é não só formar para o mercado, mas formar um aluno que possa ser crítico ao mercado, que possa ter posições críticas e criativas com relação ao mercado, porque aí tem uma discussão muito importante, acho que é política hoje, que é o objetivo é criar pessoas para o mercado ou pessoas para a circulação de dinheiro, que é importante, ou para o bem público, né? A universidade pública voltada para uma formulação de políticas públicas. Então, acho que uma pesquisa que seja, por exemplo, na área de educação musical, voltada para pensar uma educação musical que crie seres humanos criativos e críticos né, e que possam ter até uma posição de não serem envolvidos completamente pelos produtos do mercado, que muitas vezes são criticáveis, também é um lado importante, eu acho, dessa questão, que a gente não pode esquecer que o mercado está aí, a gente tem que, de certa forma, se submeter a ele, mas a gente pode também criar essa formulação mais crítica com relação ao mercado. É isso. Quando nós apresentamos o curso para a universidade, foi mais em função dessa postura crítica ao mercado. Quando achávamos que a produção musical ficava, principalmente na época, e agora em certos setores também, um pouco abaixo em termos de qualidade musical. Agora, isso implica também num outro problema que o Rogério acabou de mencionar, que é a educação musical. Nós temos um país sem educação musical. Nós temos um país
totalmente diferente de outros países da própria América Latina, onde a criança está na escola aprendendo música e isso faz parte do universo dela. Então, nós temos no mercado os dois lados, né? A produção e também o público que vai consumir essa produção. E esse público, normalmente, em sua grande maioria, é um público que é volúvel por conta da sua falta de formação musical. Não é culpa dele, não é, isso é culpa da nossa política, infelizmente. E não sei quantas décadas ainda nós precisaríamos de um trabalho muito forte para tentar melhorar essa situação. Mas, então, quando nós tentamos formar o nosso aluno, o nosso egresso, é pensando em lhe dar uma formação importante, que esse espírito crítico possa funcionar na sua produção, para começar. E também, aonde ele vai atuar, que ele consiga exigir uma qualidade melhor nessa produção musical. Um dos grandes objetivos nossos foi esse, de tentar contribuir para elevar o nível da produção musical de um modo geral. Começando pelos poucos que nós conhecemos, porque a gente, por mais que conheça gente boa, são muito poucos para esse país. Esse país é muito grande. Então, nós temos centros que são privilegiados, como a gente tem aqui em São Paulo, e alguns outros centros no país, mas o país é grande demais e precisa de muita escola, muito curso de música, muita formação musical de toda a ordem, não só aquela formação tradicional, mas uma formação que esteja voltado para a música do presente. Meus netos conseguem produzir música nos celulares deles, né, com 14 anos, com 15 anos. Então, essa geração precisa dessa formação tecnológica, mas também nós temos que ter um pouco de conservadorismo para não perdermos toda a riqueza que temos do passado. Então, tem que haver uma educação musical bem definida. Nós fazemos a nossa parte num curso já para jovens que já chegam lá compondo, cantando, tocando, mexendo com os equipamentos tecnológicos, mas que precisam dessa outra visão que nós colocamos como premissa. Bom, é bastante diferente a gente falar em pesquisa em universidade e escolas que não são, só nós aqui, né, Marcelo? Então, a gente não tem tão forte a coisa da pesquisa, né? Na Faculdade de Santa Marcelina, nós temos várias disciplinas, em várias áreas, estética e a própria monografia e metodologia de pesquisa, etc., que vão para esse lado da pesquisa, mas não é o nosso forte, vamos dizer assim. Muitos dos alunos nossos vão para a área acadêmica, para essa área de pesquisa, temos vários por aí, né? Mas assim não é o nosso forte. Agora, eu acho que a gente aprende muito de ver os alunos egressos, o que eles estão fazendo, para onde eles foram, que caminho eles tomaram, né? E tem uma diversidade enorme aí de áreas que as pessoas escolheram fazer, né? Alguns foram para a crítica, outros estão atuando como instrumentistas ou regentes, ou, né, em várias áreas aí diferentes. Então, a pesquisa, eu acho que tem que ser assim, sempre ligada mesmo ao fazer prático também do aluno, né? Então, o que acontece lá também é ligado a isso. Bom, se houver alguma pergunta, por favor, alguém só levanta a mão que a gente vai ouvir. Gostaria que a gente falasse um pouquinho da tecnologia da rede social. A música está, assim, o trabalho autoral está sendo ofertado. E esse é um processo que está todo mundo buscando, está tentando entender. Então, você está entregando o seu trabalho, não está entregando. Que mercado é esse na questão da oferta do trabalho, da criação musical? Como é que vocês enxergam isso, ou até a instituição enxerga isso? Como é que trabalha isso com os alunos, entendendo que esse é uma realidade hoje do que a gente está chamando aqui de mercado, né? Que é
um tipo de linha que o mercado tem que gerar receita para quem está fazendo, para quem está atuando nele. Como é que vocês enxergam? Como é que a instituição, cada um aqui, entende essa plataforma digital? Deixa eu pensar. Então, o nosso músico agora produz um pouco da sua música, coloca lá na internet gratuitamente, e, se é uma coisa boa, ele acaba tendo lá um certo sucesso, e, a partir daí, ele, então, começa a buscar os meios de conseguir faturar em cima daquele produto. E há algumas formas que já existem, né, onde as pessoas pagam para ouvir aquilo que está lá, e o retorno vai depender dessa qualidade do produto. Ele pode ter colocar ali por um preço irrisório aquela canção, aquela música que ele fez, colocou ali, mas, em termos de quantidade, é uma coisa que vai compensar. Ele põe ali um preço muito pequeno, mas a quantidade vai ser compensadora. Agora, se não é realmente algo bom, e nós temos, infelizmente, que colocar na cabeça, inclusive dos nossos alunos, que nem todo mundo é artista e vai chegar no ápice e vai ser aquele artista reconhecido mundialmente, a não ser que realmente ele produza o que seja suficiente para isso. Antigamente se falava em talento, agora é proibido falar em talento, né? Ninguém, mas, na verdade, há aqueles que se destacam e aqueles que não se destacam. E esses que se destacam se dão muitíssimo bem, né? Com essas possibilidades, com esses recursos ainda insuficientes que a gente encontra nas redes sociais e na internet como um todo. Mas há o testemunho entre os nossos alunos também, de pessoas que se dão muito bem com essas formas ainda primárias. Eu acho que tudo isso vai ser aperfeiçoado, né, com o tempo. Agora, nós fazemos questão lá na escola de falar sobre direitos autorais, sobre como nós devemos, de uma certa forma, disponibilizar as coisas de uma maneira que seja democrática e tudo mais, mas manter parte desses direitos, porque, senão, não há o profissional músico. Nós vamos acabar com o profissional músico. Vai ficar aquele artista diletante que se contenta em ser conhecido e distribuir gratuitamente a sua obra, o que nós achamos que não é o objetivo da maioria desses nossos jovens. Posso falar? Eu acho que uma coisa que é muito relativa é isso de ganhar destaque hoje, né? Eu acho que, assim, a pessoa ter sucesso ou ganhar destaque, né? Inserção no mercado. Isso não necessariamente significa inserção no mercado profissional. Eu acho que esses vídeos, né, que a gente vê aos montes aí, que a gente parece 1000 por dia, e aí a pessoa acha o máximo porque teve, sei lá, 2000 visualizações e tal, né? O que resulta isso, né? A pessoa conseguiu fazer show com isso, conseguiu gravar, conseguiu. Não, ela teve tantas visualizações que pode ser até que grande parte dessas foi ele mesmo que entrou e visualizou, né? Então, eu acho que existe um certo equívoco aí de ter destaque no mercado, né? De ter destaque no mercado profissional, porque, assim, ser reconhecido mundialmente, reconhecido, isso eu acho que vai para um outro lado, né? Eu disse que era uma porta de entrada, e é uma porta de entrada. Sim. E só vai subsistir aquilo que for de qualidade acima da média, né? Sem dúvida. Mas não deixa de ser realmente uma porta de entrada, e, se o aluno souber os meandros, né? Ou se o aluno, não, perdão, se o músico souber os meandros e souber como adentrar nesse mercado, ele vai chegar lá.
desde que tenha um produto de qualidade. Sim, sem dúvida. Sempre. Então, deixa eu fazer outro contraponto, que eu sempre gosto de fazer contraponto. Que bom. Eu acho que essa coisa das redes sociais é interessante até para a gente relativizar, como a Vera colocou, essa questão do sucesso, né? Porque os músicos que eu convivo lá, principalmente na nossa área de pesquisa, que é sonologia, tem um bando de malucos aí, pessoal de circuito de livre improvisação, circuito de circuit bending, arte sonora, e esse é um mercado, assim, se a gente quer chamar de mercado, que é muito marginal, mas que está cada vez mais reticulado e aparecendo na sociedade. Então, eu acho que é importante, primeiro, que assim, o que é o parâmetro do sucesso hoje em dia, justamente, por exemplo, tem vários alunos meus e orientandos ou músicos que já se formaram e que circulam num outro ambiente, que não é o do grande sucesso, por exemplo, sei lá, dos grandes cantores pop. Eu não sei nem muito bem como medir isso. A gente estava falando de música sertaneja, os caras acho que vendem muito, né? Assim, milhões, etc. Mas existe todo um outro mercado que é importante, que é diferente. E para esse pessoal, as redes sociais é muito importante. Por exemplo, tem um pessoal que circula lá na USP, que é o pessoal do Ibrazotop, que talvez você já tenha ouvido falar. Né? É uma casinha que os caras fazem show todo fim de semana, é uma casa mesmo, e todo fim de semana tem shows lá. Eles ganham dinheiro com isso? Muito pouco, né? E eles divulgam pela internet, usam SoundCloud, Facebook, etc. E aí tem sempre gente lá, eles dão uma pinga e vai todo mundo lá. E eles tocam aí nos SESCs, eles dão aula, eles fazem oficinas. Então, acho que tem todo um outro mercado alternativo de outro tipo de sucesso que não é o grande sucesso. Porque acho que é importante a gente encarar esse momento também como um momento de pulverização, porque tem, infelizmente, eu acho, não criticando o sertanejo, que tudo bem, acho que, às vezes, a mídia ou o mercado criam uma coisa que toma uma proporção absolutamente desproporcional, né? E esmaga o resto, né? Então, não é desqualificar o sertanejo, que é ótimo, mas é assim o pequeno espaço que sobra para os outros, né? Mas eu acho que a rede social tem esse aspecto, que ela amplia os espaços, cria novos espaços. Aqui o Centro Cultural, por exemplo, São Paulo, é um grande exemplo de umas programações muito legais, música estranha, tem um monte de outros circuitos que fogem um pouco desse grande mercado, mas que também é um outro mercado e que precisa de apoio dos governos, da prefeitura, do Estado, mas também, às vezes... Né? Então, acho que essa criação desses novos mercados, eu acho que é super importante, e as redes sociais ajudam, e são um importante elemento de coesão desses grupos. Fala aí. Um pouquinho. Dá tempo? Pode falar? A pergunta, o Marcelo estava comentando da importância que isso tem, esse reflexo que tem na formação dos alunos, né? Quando a gente analisa um vídeo que foi postado e teve 5.000 visualizações, 10.000 e não deu em nada, esse é um fenômeno para ser estudado, como você faz uma propaganda de televisão e não dá certo também, né? Então, não quer dizer que está lá que isso vai dar certo, né? E como se colocar nisso, né? A rede social, a maneira como a gente se envolveu e se transformou no modo social, da organização social, é a mesma coisa que aconteceu quando apareceu a televisão, e aí tem uma evolução do ser humano que, novamente, não está desvinculado, ou seja, quem vai estudar marketing vai ter que entender como é que a sociedade se organiza, como é que o ser humano faz as relações, o famoso ritornello, né, tão falado, né, e esse ritornello que vai prosseguindo e formando essa geração de consumidores, né. Então, de certa maneira, como se colocar o produto de produção musical não vai ser alterado, né? Mas como colocar esse produto, mecanismos de colocar profissionalmente, esse sim é a função da universidade nesse produto. Então, para você ter ideia, em 2018, a gente abre o curso de produção e gestão cultural na universidade, com bacharelado.
em março agora abre o primeiro de especialização, que é o Cacá Machado, que é o nosso professor, que é o responsável. Então, já há uma preocupação muito grande na abertura desse mercado, que é o vínculo da produção mesmo com a formação do bacharel, né? E eu acho que tem que ter uma transformação. Para nós é evidente isso, tanto é que a gente está indo para esse caminho, a abertura realmente de dar uma outra informação ao aluno, né? Especialmente na graduação. A nossa visão é que ainda falta muita gente ainda nesse campo da graduação, da formação da graduação, porque, como eu disse antes, saber colocar seu produto é muito importante, né? Você pode ser um artista que o produto é você, e se você não desvincula isso a sua empresa, né, física ali da sua pessoa, isso é complicado, né? É uma visão profissional mesmo de mercado, né? Talvez haja um distanciamento grande também da parte acadêmica que precisa realmente de estar lá fazendo pesquisa, mas da atuação profissional. Isso a gente discute bastante isso, né? E mesmo na formação dos alunos de instrumento, né, é um ponto que eu falo abertamente, algo que não tem muito, tem uma certa reflexão no meu meio, mas de certo modo há em alguns casos essa distância muito grande pode provocar uma formação atemporal. Você forma um aluno e depois dali ele tem que procurar saber como se colocar profissionalmente com tudo aquilo que ele aprendeu, né? Então, para nós, realmente, tem um impacto muito grande essa visão e está se transformando agora no novo curso de graduação, em que, em tempos difíceis como o nosso, um curso noturno, é muito complicado, mas é uma visão. Por exemplo, na região metropolitana de Campinas, o curso que a gente vai oferecer para eles não é de formação musical, por incrível que pareça. De extensão são os conceitos dos nossos grupos, mas é de formação de gestão cultural. É o primeiro. Que é o que a região de Campinas, são 20 municípios, não sei quantos milhões de pessoas que tem ali, acho que 8 milhões, o que necessita realmente é produção musical, gestão cultural. Então, novamente, a observação da sociedade e na nossa área específica de arte mostra isso, né? Essa dificuldade. Então, acho que tem muito a ver, Marcelo, a tua pergunta é muito pertinente, ainda mais para um encontro como esse, que está totalmente relacionado à gestão. Um bacharel ou licenciado, ele está muito à gestão da profissão dele, ou como ele vai se inserir dentro de uma instituição, ou como ele vai atuar como realmente o centro, o produto passa a ser ele, né? Acho que é isso.